eu queria agora passar imediatamente para o Ciro, né? E depois da fala do Ciro, nós vamos dar continuidade ao debate com as perguntas que podem ser feitas através aqui do bate-papo no lado direito e também vamos abrir também falas. Tá certo. Vocês conseguem me ouvir, gente? Pessoal que está online? Sim, o áudio está bacana. Perfeito, então. Quero dar boa noite a todos que estão presentes, agradecer aí vocês terem investido em conversar conosco, né, a partir de alguns elementos que a gente vai trazendo. Quero agradecer o convite do Jorge e do Diogo, que estão aí desde a partir do Maranhão também movimentando, né? Esse é um momento que é muito difícil, porque a gente está lidando com algo que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar porque se trata de um vírus que a gente realmente não enxerga, a gente enxerga os sintomas depois que o vírus acomete as pessoas, né? E a gente não consegue enxergar porque a gente está sendo recomendado em ficar em casa. Então, toda vez que a gente sai de casa, quem está conseguindo ficar em casa, é uma surpresa grande quando você sai na rua. Eu mesmo, semana passada para cá, das vezes que eu saí, eu sempre tive um susto. Eu sempre me deparei quase como que naquelas cenas de filme de ficção científica, enfim. Por quê? De repente, eu estava saindo no início da quarentena e não via as pessoas de máscara, e via muita gente na rua. Depois, de repente, todo mundo estava andando de máscara. E isso é muito chocante, porque a gente tem que essa representação visual das pessoas que andam de máscara é a representação do outro. É a representação que a mídia faz do Oriente, né? Então, Japão, China, em geral, que é mais comum as pessoas andarem de máscara. De repente, a gente tem esse choque de realidade, né? Então, e é isso, a gente também enxerga isso, né? A gente não enxerga a doença. Então, quando a gente está em casa, dependendo do tanto de informação que a gente vai tendo acesso, e quanto a gente também vai se blindando disso, né? Porque se você fica com muito acesso à informação, se atualizando toda hora, você fica ansioso, você fica triste, enfim, você também tem que cuidar de outros âmbitos da sua vida. Mas queria agradecer também a fala da Ale, a Alessandra Munduruku. Alessandra, gente, quem não nos conhece, nós nos conhecemos, somos amigos. A Alessandra é uma das grandes lideranças indígenas que o Brasil conta, e ela é nascida e criada aqui nessa terra tapajônica maravilhosa, que atualmente estou residindo, estou em Santarém, a Lê está em Itaituba, lá na aldeia, e a gente trabalhou bastante junto ano passado, já conheço parte da história e da luta dela. É uma mulher que eu admiro muito, e ela tem uma energia, uma presença, que eu acho que dá para sentir pelo vídeo, pela voz, mas estando com ela, você sente que é muito mais forte, né? A Alessandra foi aquela indígena que viralizou, né, naquele vídeo, falando com Maia e colocando as coisas, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e colocando os pingos nos is em relação à luta dos povos indígenas, né? E a fala dela me deixa muito... Eu acho que eu tinha pensado em algo para falar, e a fala dela me deixou ainda mais inquieto, né? A Amazônia, ela sempre foi tida como o pulmão do mundo, né? E aí, o que isso reflete? Reflete que a Amazônia, ela é vista como essa grande floresta, esse grande verde e esse lugar abundante de recursos naturais. Em geral, a representação da Amazônia é feita pelos recursos naturais. Não é uma representação que é feita pelas pessoas que moram na Amazônia. Então, por conta dessa representação que se faz da Amazônia, você tem grandes movimentações no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, em prol da defesa do meio ambiente. A gente não tem essa tradição de defesa da vida da Amazônia, da vida das pessoas que moram na Amazônia. E é por conta disso também que os povos comunidades tradicionais e os povos indígenas vêm aí há mais de 500 anos lutando, né, tanto por seus territórios. E eu acho que a fala da Alessandra também me inquieta, porque ela faz essa crítica à FUNAI, né? Afinal, para que serve a FUNAI? Para que servem esses órgãos federais de fomento, supostamente de fomento à cultura, à tradição, de salvaguarda de direitos sociais, inclusive garantidos constitucionalmente? Eles deveriam servir para salvar as vidas dessas pessoas, né? E também, consequentemente, dos seus territórios.
E se você fala da vida dos indígenas, da vida dos quilombolas, você fala do território deles, não tem como dissociar. E aí, de repente, a gente se contrasta com uma fala que vem dizer que a FUNAI, na verdade, está gerenciando, administrando e vigiando o território, mas não o território indígena, e sim o território da União. Então, os indígenas, por um acaso, estão lá, mas o que interessa é ver o que está sendo feito com esse território. Isso fica claro da maneira como está sendo conduzida, da maneira como ela está sendo conduzida essa gestão, principalmente nesse período de pandemia. Eu elenquei alguns dados, né? Então, como o Jorge e o Diogo falaram, eu sou advogado popular, eu também sou pesquisador e sou professor de Direito aqui no Centro Universitário da Amazônia, na UNAMA, aqui em Santarém. E aí eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos, pelo menos, diretamente com povos e comunidades tradicionais, especialmente com comunidades quilombolas, que, assim, tem várias afinidades e várias semelhanças com a luta, né? A luta deles tem várias semelhanças com a luta dos povos indígenas, por exemplo, como a Alessandra traz. E, em geral, essa luta, essa pauta sempre foi por uma pauta por território. A pauta do território é para que essas comunidades, esses grupos étnicos, não saiam dali, não precisem sair, especialmente não sejam expulsos dali, pelo avanço do agronegócio, pelo avanço de outros tipos de degradações ambientais. E porque também, consequentemente, eles permanecendo no território, eles fazem a preservação da natureza, eles fazem esse uso sustentável da natureza. Né? E aí, nesse momento de coronavírus, eu trouxe aqui alguns dados, na verdade, fui atrás de alguns dados atuais de hoje, né? Para pensar a Amazônia para além da questão ambiental. Eu acho que nesse momento a gente é contrastado com isso. Bom, a Amazônia tem gente. A Amazônia não tem só mato, não tem só floresta, não tem só rio, não tem só esse sol maravilhoso, esse clima muito bom. A Amazônia tem gente e as pessoas daqui estão morrendo. Só que a vida das pessoas daqui também importa, né? E aí, como fazer essa análise? O que nós temos do ponto de vista do Brasil? Atualmente, segundo os dados de hoje que eu peguei no G1, a gente tem 85.380 casos confirmados de pessoas acometidas pelo Covid-19. Ontem, né, quarta-feira, dia 29, eram 78.162. Ou seja, de ontem para hoje, a gente teve um aumento de 7.218 casos. Só de ontem para hoje, esse aumento foi de 9%. Nós já temos aí 5.901 mortes, que ontem eram 5.466. Ou seja, em 24 horas a gente teve 435 mortes a mais, um aumento de 8%. O Brasil já ultrapassou o número de casos de Covid da China, que é o maior país do mundo e o mais populoso. Lá, até a última contagem, era 83.900. 83.900 chineses acometidos pelo Covid. E pelo segundo dia consecutivo, o Brasil teve o número mais alto de novos casos em 24 horas. Isso significa que a gente está numa crescente exponencial. Alguns analistas já estão indicando que a gente vai viver o ápice do acometimento, né, do coronavírus no Brasil no dia 12 de maio, portanto, daqui a 1 semana e 5 dias. Outros estão dizendo que esse talvez seja, inclusive, uma análise otimista, porque de acordo com o que o governo federal e os governos estaduais forem fazendo até lá, pode ser que esse ápice, esse auge, seja ainda mais para frente, porque os números podem sair completamente do controle. Atualmente, o estado no Brasil que está, digamos assim, numa situação com o maior número de mortes e de casos confirmados é São Paulo. Isso não quer dizer que São Paulo seja o lugar no Brasil que está vivendo a pior situação. Todos estão vivendo situações ruins. Mas quer dizer que São Paulo é o estado do Brasil que está com o maior número de registros oficiais. Né? São Paulo é o estado que tem o maior número de laboratórios, o maior número de testes disponíveis para ser feitos, e é o estado também mais rico, enfim, com a maior infraestrutura. Então, isso de São Paulo estar na frente pode ser um reflexo também muito mais do que São Paulo significa na geopolítica nacional do que necessariamente de que a situação está muito mais grave em São Paulo. Só que, falando em geopolítica nacional, a gente sabe que, historicamente, essa geopolítica se desenvolveu de uma maneira desigual. Né?
o sul e sudeste do país sempre foram preferidos em detrimento do nordeste, principalmente do norte. E a região amazônica, né, a gente está falando de coronavírus na Amazônia, é a região que fica quase completamente no estado, na região norte do Brasil. E há umas disparidades graves, né, que a última reportagem da agência pública falando sobre esse caos que está instalado no Brasil, especialmente no norte, trouxe, né? E aí eu peguei esses dados aqui também. A região norte, gente, e aí quando a gente fala de região norte, a gente fala praticamente de Amazônia, né? A região norte tem a menor distribuição de unidades de pronto atendimento na rede pública em comparação com todo o resto do país. Mesmo em comparação com a região centro-oeste, né, que tem menos habitantes e extensão territorial do que todas as outras regiões. A região norte possui 77 unidades para cerca de 18 milhões de habitantes. Então, 77 unidades de pronto atendimento, chamada também de UPAs, né, para 18 milhões de habitantes, espalhado na região geográfica maior que tem no Brasil. A região centro-oeste, por exemplo, ela dispõe de 100 unidades. Só que a população que vive no centro-oeste é 16 milhões de pessoas. Portanto, o centro-oeste tem 2 milhões a menos de habitantes e possui aí 23 a mais UPAs, né? E o centro-oeste é muito menor. O centro-oeste é o quê? Distrito Federal, Goiás,